Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. E no Evangelho de hoje, caro irmão e irmã, nós vemos os discípulos de Jesus pedindo-lhe para que lhe ensinassem a rezar. Porque, caro irmão e irmã, esse é o desejo que todos nós temos no coração. É um desejo que nós temos de nos relacionar com o Pai. E eles viam ali Jesus o tempo inteiro em oração. Veja, o desejo deles rezarem, deles orarem, nasce do exemplo daquele que é mestre de oração, Jesus Cristo. Ou seja, o ensinamento ele vem muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então eles viam Jesus Cristo ali orando, rezando, e eles falavam: Senhor, ensina-nos a rezar. Ou seja, ensina-nos, Senhor Jesus, a entrar nessa comunhão que o Senhor tem com Deus. Mostra-nos como fazer isso, porque nós também desejamos ter essa intimidade, desejamos ser filhos desse Pai. E aí, Jesus Cristo ensina a eles essa oração maravilhosa, universal do Pai Nosso. E o Evangelho vai dizer assim: um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E caro irmão, irmã, como falávamos, um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Um dia não, vários dias, inúmeras passagens, e sempre que Jesus podia ou tinha um tempinho, ele se retirava para conversar com Deus. Isso porque ele era Deus. Se ele, Deus, necessitava dessa intimidade, dessa relação com Deus, imagina nós. O quão nós devemos também ser como esses discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, desperta cada vez mais em nós o desejo por uma vida orante, uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de entrega. E Jesus ali ensina-os a rezar a oração Pai Nosso. E veja, caro irmão, irmã, mais do que orações prontas, mais do que as orações que nós conhecemos, e claro que elas são importantes, claro, Pai Nosso, Maria, creio, enfim, tantas inúmeras que tem. Mais do que isso, é importante nós entrarmos nessa intimidade com o Senhor, porque podemos rezar todas as orações que nós conhecemos, mas não estar em intimidade com o Senhor, porque podemos simplesmente balbuciar as palavras em repetições sem mergulharmos na profundidade daquela oração. Então, é importante sim, toda vez que nós rezarmos. Por isso que Jesus vai dizer: entra, quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, reserva esse tempo única e exclusivamente para você e Deus. E ali dizei: Pai nosso que estais no céu. Só aí já valeu essa oração, só de sabermos que o Deus que tudo criou é o nosso Pai, só isso já nos deve encher de uma alegria, de uma ternura e de um desejo, como esses discípulos tinham, de entrar nessa intimidade com o Senhor. Então, claro, precisamos sim fazer as orações conhecidas, Pai Nosso, Ave Maria, todas, mas também pedir a graça para que o Espírito Santo venha e reze em nós. A palavra vai dizer, quando nós não sabemos rezar como convém, o Espírito Santo se manifesta em nós com gemidos inefáveis. É Ele que reza em nós. Então a nossa intimidade, a nossa busca pela oração tem que ser isso, a ponto de não nossa oração chegar ao coração de Deus, mas
a nossa oração ser a vontade de Deus. Veja, entenda, entrar nessa intimidade não para que a nossa vontade chegue a Deus, mas para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Entrar nessa intimidade para sabermos o que realmente Deus espera de nós e nunca esquecermos, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu. Nós temos um Pai. E muitas vezes a relação com o nosso Pai aqui da terra, que nós tivemos ou temos, pode nos atrapalhar, mas jamais esqueça que o nosso Pai transcende. O nosso Pai é o Deus de amor, o nosso Pai é o próprio amor, que não importa como estamos vivendo, o que nós fizemos, Ele sempre vai nos amar. Claro que Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama como filhos amados e espera sim a cada dia essa oração. Oi Pai, o Senhor está aí? O Senhor me ouve? É isso. A distância entre nós e Deus é simplesmente de uma oração. Pai, Ele já está aqui ao nosso lado, porque Ele nunca deixa de estar ao nosso lado. Senhor, Ele já está aqui do nosso lado. Mãe querida, mãe amada, ela já está aqui ao nosso lado nos ouvindo. E não esqueça, essa é a nossa maior arma contra todos os combates e embates desse mundo. E quem reza sempre vence. Tome posse dessa graça que o próprio Jesus Cristo nos ensinou através do seu exemplo de vida orante. Que a exemplo de Jesus também possamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, a ponto da vontade do Senhor se realizar na nossa vida. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.